Jack, o Estripador, um dos mistérios não resolvidos mais famosos da história. Nos sombrios becos de Whitechapel, Londres, entre os anos de 1888 e 1891, uma série de assassinatos brutais chocou o mundo. Uma figura enigmática, sem rosto e sem identidade, foi responsável por esses terríveis atos. Mas o que tornou esses assassinatos tão notórios não foram apenas os crimes em si, mas também as cartas enigmáticas que chegavam à polícia e aos jornais. Neste vídeo, mergulharemos nas intrigantes cartas atribuídas a Jack, o Estripador, a carta Dear Boss, o cartão postal Saucy Jack e a carta From Hell. Analisaremos o impacto dessas correspondências no desenrolar das investigações, bem como a influência da mídia sensacionalista da época. Descubra como essas cartas alimentaram um frenesi mediático em torno do caso, gerando teorias, especulações e um apelido infame que ecoa até os dias atuais. Acompanhe-nos nesta jornada pela Londres vitoriana e explore conosco os segredos por trás das cartas de Jack, o Estripador. No turbulento cenário do século XIX, Londres, nos bairros empobrecidos de Whitechapel, uma série de crimes brutais chocou o mundo e deixou uma marca indelével na história. O pseudônimo Jack, o Estripador, se tornou sinônimo de um assassino em série desconhecido que aterrorizou a região em 1888. Estes assassinatos misteriosos, envolvendo principalmente prostitutas de East End, foram marcados por um padrão macabro: gargantas cortadas e mutilações abdominais, levando a especulações sobre a perícia cirúrgica do perpetrador. O pânico e a incerteza tomaram conta da população, enquanto a Scotland Yard e a imprensa receberam cartas supostamente do assassino, alimentando o frenesi midiático e a especulação pública. Entre estas correspondências, uma particularmente aterrorizante, intitulada From Hell, continha parte de um rim humano, possivelmente retirado de uma das vítimas. A brutalidade dos crimes, somada à narrativa sensacionalista da imprensa, solidificou a crença na existência de um único serial killer chamado Jack, o Estripador. Os assassinatos não resolvidos, particularmente os das 5 vítimas principais conhecidas como as 5 canônicas, deixaram um legado de mistério e especulação. Anos de investigação não conseguiram estabelecer conexões claras ou identificar o culpado, resultando na ascensão de mitos, teorias e lendas sobre a identidade e os motivos do assassino. A saga de Jack, o Estripador, transcendeu os limites do crime para se tornar parte da cultura popular e da história, inspirando inúmeras obras de ficção e pesquisa. Até hoje, a identidade do assassino permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal, deixando um legado de fascínio e intriga que continua a desafiar as noções convencionais de investigação criminal. No cenário de meados do século XIX, a Inglaterra viu uma onda de imigrantes irlandeses e judeus refugiados, vindos da Rússia czarista e de outras áreas da Europa Oriental, inundando as grandes cidades, especialmente a região de East End, em Londres. Whitechapel, uma área suburbana, transformou-se rapidamente em um local superpovoado. Com a chegada em massa de pessoas deslocadas, as condições de vida e trabalho deterioraram-se consideravelmente. A pobreza extrema levou muitas mulheres à prostituição, enquanto crimes, roubos e alcoolismo se tornaram comuns na região. O período foi marcado por tensões sociais crescentes, manifestações frequentes reprimidas violentamente pela polícia, culminando no infame Domingo Sangrento. Esses conflitos exacerbaram o antissemitismo, crimes, racismo e distúrbios sociais, consolidando a percepção pública de Whitechapel como um local de depravação e imoralidade. O ano de 1888 marcou a escalada dessas visões quando uma série de assassinatos brutais, atribuídos a Jack, o Estripador, recebeu cobertura sem precedentes da imprensa. Estes assassinatos, conhecidos como os Assassinatos de Whitechapel, totalizaram 11 homicídios independentes, mas apenas 5, chamados de 5 canônicas, são amplamente associados ao modus operandi do Estripador. As vítimas canônicas, Mary Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Street, Catherine Doves e Mary Jane Kelly, foram brutalmente assassinadas em uma série de eventos macabros. Os métodos do assassino envolviam cortes profundos na garganta, mutilações abdominais e a remoção de órgãos internos. O assassinato inicial de Emma Elizabeth Smith e o de Martha Tabron não estão inclusos nos 5 canônicos. Emma Smith foi vítima de um ataque violento, mas a maioria dos especialistas não o relaciona aos assassinatos posteriores.
Martha Tabron, assassinada com 39 facadas, também é dissociada dos crimes canônicos devido ao método de ataque distinto. As 5 vítimas principais foram mortas de maneira progressivamente sádica, exceto o caso de Street, onde especula-se que o ataque tenha sido interrompido. Os assassinatos revelaram uma sequência de atrocidades, incluindo a retirada de órgãos internos e mutilações faciais. Apesar da crença histórica de que esses assassinatos foram cometidos por um único indivíduo, algumas controvérsias e diferentes opiniões de especialistas persistem sobre a relação entre esses casos, levando a debate sobre a possibilidade de múltiplos assassinos. A história de Jack, o Estripador, permanece um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da história, desafiando até os métodos de investigação modernos. A história sombria de Jack, o Estripador, é marcada não apenas pelos 5 infames assassinatos canônicos em Whitechapel, mas também por uma série de outros incidentes que suscitaram controvérsias e especulações. Mary Jane Kelly é amplamente considerada a última vítima oficial de Jack, o Estripador, levando a suposições de que os assassinatos cessaram por remorso do homicida, detenção, internação ou até mesmo emigração. Além das 5 vítimas canônicas, a lista de possíveis alvos de Jack, o Estripador, inclui Rose Millett, encontrada estrangulada em circunstâncias nebulosas, e Alice Mackenzie, cujo assassinato dividiu especialistas, alguns acreditando ser obra do Estripador, outros contestando essa ligação. Outro incidente bizarro foi o caso do torso de Pinchin Street, um corpo desmembrado encontrado em Whitechapel, cuja identificação permanece um mistério até os dias de hoje. Francis Corres também foi vítima, sua morte envolta em suspeitas e acusações. Existem registros controversos de possíveis vítimas anteriores às 5 canônicas, como Annie Milvold, Ada Wilson e Annie Farmer, cada caso mergulhado em incertezas sobre sua conexão real com os assassinatos de Jack, o Estripador. Um caso notável é o mistério de Whitehall, um torso desmembrado encontrado em circunstâncias semelhantes a outros casos de desmembramento na região. Esses incidentes levantam debates sobre a possibilidade de um assassino do torso atuando paralelamente ou como uma extensão dos crimes de Jack, o Estripador. Além das fronteiras de Londres, eventos similares geraram suspeitas, como o caso de John Gill em Bradford e o assassinato de Carrie Brown na cidade de Nova York, que, embora comparados aos crimes de Whitechapel, não tiveram ligação confirmada pela polícia da época. A investigação dos assassinatos em Whitechapel durante a Era Vitoriana foi um complexo processo liderado pela Polícia Metropolitana e City, resultando em mais de 2.000 entrevistas, cerca de 300 suspeitos investigados e 80 detidos. Inspetores notáveis como Frederick Aberlin e Edmund Hyde estiveram envolvidos nesse caso histórico. A ineficácia da polícia em capturar o Estripador gerou descontentamento público, levando ao surgimento do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Esse grupo de voluntários patrulhava as ruas, pressionando por recompensas maiores e contratando detetives particulares para investigações independentes. Médicos, cirurgiões e açougueiros foram suspeitos devido à natureza das mutilações. Todavia, apesar de uma intensa investigação envolvendo 76 açougueiros e a especulação sobre tripulações de navios exportadores de gado, nenhuma conexão conclusiva foi estabelecida. O perfil criminal do assassino foi delineado por Thomas Bond, um policial cirurgião consultado por Robert Anderson. Bond identificou um padrão nos assassinatos, sugerindo um homem solitário, possivelmente sujeito a ataques de sadismo e mania sexual. As teorias sobre a identidade do Estripador são vastas. Especulou-se que fosse um trabalhador regular da região ou até mesmo um indivíduo bem educado e rico. Contudo, a verdadeira identidade do Estripador permanece um mistério, com mais de 100 suspeitos levantados ao longo do tempo, mas poucas evidências conclusivas. Durante os assassinatos atribuídos a Jack, o Estripador, centenas de cartas foram recebidas pela polícia, jornais e outros. 3 cartas em particular chamaram a atenção: a carta Dear Boys, o cartão postal Saucy Jack e a carta From Hell. A carta Dear Boys, recebida em setembro de 1888, despertou interesse ao prever um ataque que coincidiu com os ferimentos de uma das vítimas, mas alegadamente prometeu entregar as orelhas das vítimas, o que nunca ocorreu. O nome Jack, o Estripador, surgiu dessa carta e foi usado amplamente após sua publicação. O cartão postal Saucy Jack
carimbado em outubro de 1888, mencionou um evento duplo após as mortes de Stride e Edovis, o que levantou suspeitas sobre o conhecimento antecipado do autor. No entanto, foi carimbado mais de 24 horas após os crimes, questionando a autenticidade da informação. A carta From Hell, enviada a George Luz em outubro de 1888, continha metade de um rim, alegadamente pertencente a Catherine Edovis. Houve debate sobre a autenticidade do órgão e a carta. As cartas levaram a Scotland Yard a publicar avisos na tentativa de identificar o autor, mas mais tarde especulou-se que poderiam ter sido escritas por jornalistas para aumentar o interesse no caso. A cobertura midiática do caso foi excepcional, marcando um ponto de virada na forma como jornalistas relatavam crimes. O nome Jack, o Estripador, substituiu apelidos anteriores, e a imprensa sensacionalista contribuiu para a confusão nas investigações. E aí, pessoal, espero que tenham gostado desse mergulho nas intrigantes cartas de Jack, o Estripador. Se vocês curtiram o conteúdo e querem ver mais vídeos sobre mistérios históricos e casos não resolvidos, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E se ainda não fazem parte da nossa comunidade, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Queremos muito saber a opinião de vocês, então não hesitem em deixar seus comentários abaixo. Suas sugestões e ideias são sempre muito bem-vindas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem ligados e continuem explorando os mistérios do passado e do presente com a gente.